boa tarde. Meu nome é Davis Lene, eu sou psicóloga perinatal e obstétrica, sou especialista em psicologia da saúde hospitalar e a minha abordagem que eu trabalho é a gestalt terapia, eu sou gestalt terapeuta. Vou falar hoje com vocês sobre luto gestacional e neonatal, o acolhimento e o cuidado na rede de assistência. Então, eu vou falar um pouco também do luto, né, que é o luto, e trazer um pouco do que a gente, como rede de assistência, como equipe, pode contribuir para esse momento. Primeiro, só para a gente ir entendendo do que a gente está falando quando fala desse luto gestacional e neonatal. Então, o luto gestacional, ele é aquele que acontece durante o período da gravidez, né, durante a gestação. Então, nesse período, a gente chama de abortamento, aqueles fetos que são inviáveis para a vida, que, né, houve a perda com uma idade gestacional inferior a 22 semanas ou 500 gramas. E aí a gente fala de um abortamento precoce, se essa perda foi até a 12ª semana, e um abortamento tardio, se foi da 12ª até a 22ª semana, ou nas 500 gramas aí, né? Então, isso é o que a gente chama de abortamento. O natimorto, que é quando o bebê nasce morto, é a perda fetal a partir das 22 semanas. Então, se essa mulher aí está com 39 semanas, né, ou já estava próxima aí, né, ou intraparto, a gente vai chamar de natimorto. Então, ele não nasceu com vida. A partir de 22 semanas é natimorto. E nós temos a morte neonatal. Aí a gente vai entrando, que é nesse luto neonatal, que é quando o bebê vem a óbito após o nascimento, até 27 dias depois, né, que ele nasceu. Aí a gente tem o óbito, né, a morte neonatal precoce, que é de 0 a 6 dias de vida, e a morte neonatal tardia, que é de 7 a 27 dias de vida. Então aqui a gente vai entendendo um pouco como é que a gente vai diferenciando se a gente chama de um abortamento precoce, se é um natimorto, se é uma morte neonatal. Então a quantidade de semanas, peso, né, e quantidade de dias de vida vai interferir nessa nomenclatura. Então aqui é mais para a gente ter um conhecimento do que a gente está falando. Eu vou dizer ao longo da minha fala, eu vou trazer para vocês o quanto, e eu sempre, quando eu falo de luto gestacional e neonatal, eu reforço muito isso. O luto gestacional, ele é um luto muito invisibilizado, então é um luto não reconhecido. As pessoas não falam muito sobre isso, então as pessoas têm uma perda e algumas vezes não comentam, não falam com alguém, e aí se, por exemplo, acontece, né, que com você comenta e alguém diz, eu também. Aí você começa a perceber que a perda gestacional, infelizmente, ela é mais comum do que a gente imagina. Então, cerca de 20% das gravidezes clinicamente diagnosticadas evoluem para uma interrupção espontânea. Então, aqui a gente está falando de um aborto espontâneo. Então, infelizmente, é muito comum, principalmente aí, né, nos 3 primeiros meses, nas 12 a 13 primeiras semanas, né, que é esse período que o bebê está em formação. Então, é muito comum essa perda. Tanto que, se eu não me engano, foi ano passado, com essa questão da pandemia, perco até a noção do tempo. Mas, se não me engano, foi o ano passado que a Meghan Markle, né, que é a esposa do ex-príncipe, né, que ela sofreu um aborto e isso trouxe para a mídia para falar sobre isso, sobre a dor, sobre o sofrimento. E aí algumas pessoas, né, passou em alguns jornais, algumas pessoas trazendo sobre esse sentimento que muitas vezes é camuflado, não se fala sobre. Então é importante a gente saber disso e saber que isso acarreta repercussões sociais e psicológicas importantes à família. A gente vai falar um pouquinho disso também. O luto, por muito tempo, e aí aqui eu vou falar de luto, não só o gestacional e o neonatal, né? Mas a perda por morte, o luto, por muito tempo foi percebido como semelhante a uma doença. Então a ideia era se tratar isso. Vamos tratar, vamos dar remédio, tem que melhorar, tem que ser superado de uma forma, tem que ser superado rapidamente. Então o luto precisa ser evitado e precisa ser superado da forma mais rápida possível. Por muito tempo o luto foi percebido assim. E a gente ainda vê, né, sendo percebido dessa forma ainda hoje. Vai existindo, né, existe uma expectativa social de que a pessoa supere o mais rápido possível. Então, não chora, foi melhor assim,
né? E aí aqui eu estou dizendo de luto de uma forma geral, né? De perda por morte, de uma forma geral, não só nas situações específicas aqui que eu estou falando. Mas se você perde, né, uma companheira, um companheiro, um pai, alguém, se estava em sofrimento foi melhor, porque a pessoa estava em sofrimento, né? Então, ou algumas crenças religiosas, não chora, que se uma pessoa não descansa, não sofra, com uma expectativa de que você saia desse processo de enlutamento o mais rápido possível. E aí, é importante a gente ir vendo ali, faltou a setinha, né? Mas que o luto traz de respostas esperadas quando um vínculo é rompido. Então, aí aqui eu vou até ampliar o termo luto, mas o vínculo, ele é um vínculo que não precisa ser só com uma pessoa. Então, tem pessoas que perdem animais de estimação, que tinham um vínculo muito forte e que entram em processo de luto. Então, além do luto gestacional e neonatal, existem outros tipos de luto que não são, né, que são lutos não reconhecidos, como esses, por exemplo, né, luto de perdas de animais, perda de trabalho e assim por diante. Mas são respostas esperadas. Então, é natural que uma pessoa em processo de luto ela tenha raiva, ela tenha, né, é esperado que ela tenha raiva, que ela tenha tristeza, choro, que ela fique confusa, né, que em algum momento ela queira se unir a esse objeto, então que ela queira desistir ali, né, de continuar na vida por um tempo. Então essas respostas são esperadas quando esse vínculo é rompido. E é uma variedade de reações a essa perda do objeto querido. O objeto aqui é o objeto do investimento afetivo, né, e como eu disse, que pode ser um familiar, uma pessoa, um animal, pode ser um trabalho, pode ser uma casa, né? Então pode ser uma condição ali de vida. A gente tem lutos, por exemplo, de pessoas que começam agora, né, com a situação da Covid, por exemplo, pessoas que têm sequelas, né? Então a pessoa tem um luto do como que era a funcionalidade dela. Então existem vários tipos de luto, daquele objeto, né, do investimento afetivo que foi perdido. Então, eu estou ampliando aqui o luto para a gente, para entender que a perda, e aí a perda não necessariamente só a morte, desse rompimento do vínculo, a perda desse objeto querido, de investimento afetivo, traz várias respostas físicas, emocionais, né, psicológicas relacionadas a essa perda. Uma questão importante que eu quero pontuar para vocês, e aí eu achei essa figurinha muito bacana, é que o luto não é linear. Baseado naquilo que eu falei da expectativa que a sociedade tem, e nós estamos inseridos nessa sociedade, então por mais que a gente tente e por mais que a gente rompa um pouco com isso, nós estamos inseridos nela, a gente tem uma ideia de que o luto precisa acabar. Então eu estou em luto hoje, daqui a um mês, quanto tempo? É um mês, 2 meses para acabar esse luto? E acaba. E aí eu trago isso, essa imagem, que eu acho que é bacana por isso. O luto não é linear. Eu costumo dizer para as pacientes que eu atendo que o luto parece uma montanha-russa. Então tem dia que você acorda e parece assim, nossa, tô... E aí eu acho essa imagem, lembra bem isso da montanha-russa, né? Nossa, hoje eu tô bem, nem tô lembrando muito da pessoa, tô lembrando, né, das vivências positivas, e aí a gente trazendo aqui para o nosso tema, eu tô lembrando que durante a gestação eu conversava com o bebê, né, eu conversava com meu filho, então hoje eu acordei bem. No outro dia eu já acordo, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Né, por que eu? Então trazem questionamentos ou raiva, né, aí para o nosso tema, né, às vezes a mulher fica, por que a fulana que não queria ter filho engravidou e teve, e eu que quero não posso? Então é uma montanha russa, não é linear, porque o luto ele é um processo, então ele não tem acabou. Não, a pessoa vai aprender a viver, né, a se reorganizar depois de um luto. Não acaba, ela se reorganiza depois de um luto e aprende a viver depois de uma perda. Né? Então isso é importante, o luto vai fazendo um processo de ir e vir, que é quase esse aí, né, do não ser linear. Então eu volto a minha energia para fora, para o mundo, para o trabalho, para a família, depois eu volto essa energia para dentro, né? Eu me recolho, eu fico mais introspectivo. Então esse é o movimento. E aí eu vou trazer algumas características, tanto do luto gestacional quanto do luto neonatal, para a gente ir entendendo um pouco como que é essa família, essa mulher e esse homem
tá? Eu quero que a gente, quando eu for falando aqui, a gente não esqueça do homem aí, né, desse luto paterno também. Então eu vou trazer aqui um pouco da mulher e a gente fala um pouco do homem depois. Mas quando a mulher, principalmente no luto gestacional, mas isso também acontece no neonatal, ela perde a expectativa antecipada da maternidade. Então, se vocês verem aquela figurinha ali, ó, deixa eu pôr a mãozinha lá, lá. Vocês vão vendo que é um coração e tem um bebê dentro desse coração. Por que eu coloquei essa figura, que eu acho super interessante? Às vezes a gente tem a impressão assim, mas era só 8 semanas quando você perdeu. Então, né, ainda era muito pequenininho. E aí a gente não vai compreendendo que esse bebê, ele muitas vezes ele é gestado, e aí aqui a ideia de estar gestado no coração, né? Antes mesmo dele ter sido gerado ali no útero. Ele já está sendo gerado, né? Construindo uma expectativa da chegada desse bebê. E junto com isso a expectativa de como vai ser a maternidade. Como é que vai ser o maternar dessa mulher, né? Então ela perde essa expectativa. Ela perdeu esse filho. Toda essa expectativa, esses planos, eu vou falar disso, eles não existem mais. E aí traz-se de uma criança morta, e aí quando fala-se de uma criança morta, a gente subentende de uma mãe morta. O que eu estou querendo dizer? Não tem mais essa criança fisicamente aqui, esse papel desse filho fisicamente, então o papel dessa mulher como mãe fisicamente ali, nos cuidados diários. A sensação dessa mulher é que se essa criança está morta, essa mãe também está morta. Ou seja, essa mãe não existe, é a sensação. Mas o que a gente vai vendo, e eu vou falar para vocês, é que mesmo que esse bebê não esteja mais aqui, que essa criança não esteja aqui, ela é mãe. Esse bebê existiu, esse bebê existe. Né? Então, isso marca, não há como tirar a existência dessa criança da vida dessa mãe. Ela vai trazendo de um luto do não vivido. Então, ela não pôde cuidar dessa criança, abraçá-la. Esse final de semana, eu até nem disse, né? Eu trabalho em uma maternidade aqui em Goiânia, eu sou responsável técnica pelo serviço de psicologia, e aí as nossas colegas do final de semana estavam trazendo de uma mãe que ela perdeu o bebê com 25 dias de nascido. Ele engasgou, né? Não é bem engasgou, né? Segundo a mãe, ele ficou roxo, levou para emergência, não teve muito o que fazer, mas ainda não se sabe a causa. E aí essa mãe trazendo de uma dor muito grande. Essa mãe conviveu aí 25 dias com essa criança, né? Com esse bebê, mas ela ainda traz de um luto do não vivido, porque tem uma idealização, tem os sonhos, tem o planejamento dessa família para o cuidado dessa criança. Outras mães vão trazer de um luto do não vivido ainda mais precoce, então no início da gestação, né, antes desse bebê nascer, então comprou as roupinhas, fez o planejamento de que roupa usar, né? Eu estou aqui dando alguns exemplos, mas é uma saudade, é uma falta daquilo que não existiu. Então tem ali o fim dos sonhos, da ideia de família, de construção de família, da chegada dessa criança. Essa mãe ela é privada da convivência com o filho e desse projeto de vida. Eu costumo dizer, quando a maternidade que eu trabalho não é uma maternidade de alto risco, mas a gente acaba, né, atendendo muitas perdas, como eu disse no início, é mais comum do que a gente imagina. E as mães vão trazendo, né, que durante a gestação já estavam imaginando como é que é esse aniversário de 1 ano, fazendo planos para essa criança. Então tem um projeto de vida aí com essa criança na família. Ao mesmo tempo também isso vai trazendo para essa mulher uma sensação de ineficácia. É como um golpe para a autoestima dessa mulher, para a capacidade maternal e para a sua feminilidade. Então muitas vezes algumas mulheres começam a questionar, peraí, o meu corpo foi feito para gestar, para gerar, para parir, né? O que eu como mãe fiz de errado, que esse bebê não nasceu, ou que não nasceu com vida, ou que eu não consegui cuidar dessa criança, né? Esse exemplo que eu dei dessa mãe que veio, a minha colega disse que uma das falas dela foi assim, eu fiz tudo direitinho. Então vem uma sensação da capacidade maternal, né? O que eu não consegui fazer. Então isso é esse golpe, né, que a gente vai dizendo aí, até, né, no ego, na autoestima, que peraí, o que eu não fiz de certo? E traz a feminilidade também, principalmente quando é nesse processo durante a gestação, né? O gerar fala muito do feminino.
Então, traz um golpe, de novo eu digo, né, um questionamento dessa capacidade. E aí, eu estou dizendo dos sentimentos que são comuns, mas esses sentimentos, o que a gente precisa ir trabalhando isso não tem a ver com uma capacidade da mulher, né? Mas é quando a mulher traz desse sentimento que a gente possa acolher. É comum também, a mulher fica, eu falei lá no início, né, de algumas reações comuns ao luto e comum ao luto gestacional e neonatal, que é uma discrepância entre o mundo interno e o mundo, né, que passa a existir. O que é isso? Peraí, eu gerei esse bebê, eu gestei esse bebê, então se ele veio a óbito durante a gestação ou no momento do parto, no pós-parto, essa criança existiu, mas ela não está mais aqui. Então eu sou mãe desse bebê, mas eu não estou com ele aqui sendo mãe, né, na prática, vamos dizer assim, né? Então, eu me reconheço como mãe, mas a sociedade não me enxerga muito como mãe, porque esse bebê não está aqui. Então, tem uma discrepância disso. E, normalmente, a sociedade não enxerga. Na verdade, algumas vezes, até numa tentativa de ajudar familiares e pessoas próximas, como eu disse, né, silenciam esse luto. Então, a pessoa começa a dizer que saudade do meu filho, não, mas não fica pensando nele, não. Logo você tem outro, não pensa sobre isso. Então, mais ainda, vai tendo aí uma diferença muito grande entre o sentimento de maternidade, de vivência da maternidade e o reconhecimento dessa maternidade. E aí vem do luto não reconhecido. O luto gestacional e neonatal, eles entram, como eu disse para vocês há pouco, como lutos não reconhecidos. Então, foi muito pouco tempo, você não conviveu, ainda bem que você... né, que não estava maior, porque o sofrimento ia ser maior, né, logo você tem outro, né? Então, essas falas é como se assim, não precisa sofrer, não. Então, ele é um luto não reconhecido. Entendem o que essa frase vem querendo dizer, né, do luto não reconhecido? Um outro sentimento que é comum à mãe é o sentimento de culpa, que se essa mulher não tem informação, esse sentimento de culpa pode aumentar. Então, por exemplo, durante a gestação, eu já atendi mulheres assim, eu limpei a casa ontem, às vezes foi por isso que eu perdi. Né? Alguns pensamentos, eu vou, né, falar disso para vocês, mas alguns pensamentos que são irreais, né, fantasiosos, é porque eu não fui uma boa filha, então, né, é um castigo. Então vai vindo o sentimento de culpa, o que eu falhei, o que eu deixei de fazer, por que eu mereci isso. Né? É comum também um sentimento de vergonha por não ter dado à luz a um bebê sadio. Tanto por não ter, por esse bebê às vezes, não ter, né, por ter sido um abortamento, então por não ter conseguido se desenvolver, por ter dado à luz a um bebê sem vida, ou um bebê que não esteja sadio, né? Por exemplo, eu dei o exemplo dessa mulher que perdeu o bebê que estava sadio até o momento, mas muitas mulheres ganham o bebê, esses bebês precisam ir para a UTI. Né? Então, essa sensação é como se o corpo tivesse falhado ali, naquilo que era a compreensão do que era natural para ser. Então, essa mulher vai sentindo vergonha do corpo dela não ter conseguido fazer o que ele deveria fazer. Entendem? Essas interpretações irracionais, ela entra naquilo que eu estava falando há pouco, que é porque eu não fui uma boa filha, Deus está me castigando. A grande questão tem relação a isso? A gente não sabe. Dentro da sua crença, dentro daquilo que você acredita, você pode pensar que seja isso. Mas nós também não temos a comprovação. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas interpretações irracionais, porque normalmente o que elas fazem é aumentar o sentimento de culpa. Entende? Então, aumenta esse sentimento de culpa, já somado ao luto, que já é um processo doloroso. Somado ao sentimento de culpa, a gente tem chances maiores de ter um luto complicado. E aí aqui eu reforço, antigamente usava-se o termo luto patológico, né? Hoje nós não usamos mais esse termo, é luto complicado. Até porque a ideia é sair daquele lugar que eu falei no início, né? De que o luto era tratado como uma doença, uma patologia que precisa ser curada. O luto não é uma patologia. Ele pode se tornar complicado no seu processo, mas ele não é um luto patológico. Então, se nós não cuidamos desse sentimento de culpa e dessas interpretações irracionais, isso pode contribuir para um luto patológico. O sentimento de incapacidade e inferioridade também é um sentimento muito forte. Então, dessa impossibilidade de gerar o próprio filho,
Então ela se sente incapaz, inferior às outras mulheres. E de fracasso, por então não ter conseguido ter essa criança, gerar essa criança, parir essa criança, procriar, né? E vem a frustração dos sonhos, dos desejos, das fantasias, rompe a possibilidade desse exercício daquela maternidade. Por que eu estou dizendo daquela? Né? Ela pode até ser mãe de outros filhos. Então ela pode até ter outros filhos, mas daquele bebê é interrompido, né? Há uma impossibilidade ali, né, desse exercício da maternidade daquele bebê. E ali, né, essa imagem também eu acho ela muito interessante, que é você se reconhecer agora, né, sem o bebê. E aí eu quero falar um pouco do luto paterno. O luto paterno, ele é mais silenciado e não reconhecido ainda. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala muito da mulher e da mãe, e que faz todo sentido falarmos, porque ela vai gerando ao longo dos meses, quando há a perda, ela que fica internada na unidade, ela que fica mais tempo com a gente, ou ela que vai para a unidade de saúde ter um acompanhamento depois. Mas esse pai, em algum momento, a gente esbarra com ele. Então a gente precisa reconhecer a perda que esse homem também sofreu, né? A perda do filho que esse homem também teve. Nós temos uma construção social daquilo que a gente espera em relação ao homem, né? A gente fala muito hoje do como nós mulheres somos cobradas, e somos mesmo, né? Tanto em relação a temos que trabalhar fora, nós temos que cuidar dos filhos, né? Temos que estudar, cuidar da gente, várias cobranças. E de uma forma velada a gente não percebe que o homem sofre uma cobrança muito grande também, uma cobrança de como ser homem. Então, da firmeza, da postura, aquilo que não é a postura que a sociedade reconhece como um homem masculino, como um homem né, que tem essa postura masculina, isso é extremamente também rejeitado. Então, a ideia que se tem de homem é que homem não chora, que homem tem que ser forte o tempo todo, ele tem que ser a fortaleza para a esposa, ele não pode ter tempo para não ser. Tanto isso que muitas vezes, eu até coloquei aqui embaixo, mas eu vou fazer um gancho, que é desse resolver questões burocráticas. Acho que eu não consegui mexer ali. Do resolver as questões burocráticas. Em situações, por exemplo, em maternidade, houve a perda, né? Seja durante, né, na gestação, uma perda gestacional, uma perda neonatal. Se esse feto tem mais de 500 gramas, ele vai para, aqui em Goiânia, né, a gente fala do SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbito, mas ele vai para uma análise, se não se sabe, né, a causa desse óbito. Quando é nessas situações, alguém tem que ir até, por exemplo, né, o local, levando documentação, para poder organizar também essa parte de velório, de enterro. Normalmente quem faz isso é o pai. E eu já vi muitas vezes a parte, né, a equipe, assim, nossa, meu pai não está entendendo nada. E às vezes cobrando o pai, olha, você tem que entender, porque a mãe não está bem. Né? Você tem que ser forte, você tem que ir lá resolver isso. Como se ele também, como se esse bebê que tivesse ido embora não fosse um pedaço dele também. Como se ele também ali não tivesse o direito ao sofrimento da perda, a vivência desse sofrimento. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa construção e essa ideia que nós temos do como o homem deve se portar, da firmeza que a gente exige desse homem. Eu digo muitas vezes, até quando eu vou atender o casal, dizer assim, às vezes, porque uma coisa é o homem ser forte, não chorar, a outra é ele apoiar. Então os dois podem se apoiar juntos. Eu falo, vocês podem chorar juntos. Chorar junto, às vezes, tá um apoiando o outro. A gente está sofrendo junto, está difícil, mas a gente está junto. Então a gente precisa ter um cuidado como equipe de como a gente vai cobrando isso desse homem. Então, tem uma diferença aí, a gente pode dizer que tem mesmo, entre a vivência do pai e da mãe. Né? A mãe ela vai ali gestando esse bebê ao longo do tempo. Como eu disse, se é uma perda gestacional, às vezes tem que passar por uma curetagem. Né? Se é aí já de um óbito fetal, esse bebê já é maior, passando ali por um processo, né? Na maioria das vezes a intenção é um processo de parto normal. Então tem um sofrimento físico, emocional. O pai, o homem, muitas vezes vai compreender que ele é pai quando ele pega o bebê no braço.
Então, algumas vezes há uma diferença, mas isso não quer dizer que tem um luto maior que o outro, né? Então, que tem uma dor maior que a outra. Nós não vamos comparar essa dor. São só diferentes, são vivências diferentes. Eles estão olhando de lugares diferentes, mas os dois são pais. Isso é importante. Então, a gente não cobrar que esse homem seja forte para essa mulher, permitir que ele expresse esse luto. Então, que ele chore, que ele diga da dor, do sofrimento, da tristeza, das fantasias. O homem também tem as preocupações de o que eu fiz de errado, será que eu não cuidei direito da minha mulher, não cuidei direito do meu bebê. Então é importante nós escutarmos isso e validar essa dor. O que é validar a dor? Reconhecer que é difícil mesmo, né? Tá muito sofrido, né? Eu acredito que seja, né? É um direito seu expressar, é um direito seu falar dessa dor, é um direito seu chorar pelo seu filho. Então, que a gente possa validar a dor do homem. Então, o luto paterno é muito importante de ser reconhecido. Nós precisamos dar visibilidade ao luto paterno também. E aí, para entrar um pouco no como que a gente vai nessa rede assistencial auxiliar aí essa mulher, eu queria fazer uma pontuação antes. Eu vim falando do luto, lá no início eu falei, né, que o luto não é só relacionado à morte, mas eu queria fazer um parêntese aqui para falar da morte em específico. Falar de morte não é algo fácil, né? Então, a morte na nossa cultura ocidental, ela não é muito dita. Nós não fomos educados para falar sobre a morte. Então, na cultura oriental, não. Fala-se da morte como um processo ali quase que natural, né, na verdade, do viver, né, do estar vivo. A gente tem mais dificuldade disso, nós evitamos falar da morte. Falar da morte é a gente lidar com a nossa finitude. É nós sabermos que vai acabar em algum momento a nossa existência aqui. O que vai vir depois, dependendo da crença de cada um, né, nós não temos essa certeza, vamos dizer assim, né, no sentido de cada um vai ter a sua crença. Então, um vai ter a crença da certeza de que existe um céu, outra crença da certeza de que vai retornar de alguma forma, mas a finitude da nossa vida, da nossa passagem, né, da nossa vida aqui. E quando a gente fala dessa finitude, a gente traz também da falta de controle. Um dos pontos que tem mexido muito com todos nós nesse período de pandemia, e esse período, né, da pandemia tem trazido muito o medo da morte para a gente, é porque nos traz a falta do controle. A gente não tem controle de nada. A gente pode estar vivo hoje e não estar mais vivo amanhã. Então, falar e olhar para isso traz essa sensação de falta de controle, da finitude, da incerteza que a vida é. E a gente vai lidando com isso de uma forma que a gente vai tratando a morte como algo a ser evitado. Não que nós não tenhamos que cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, né? da vida, não é isso. Mas a morte vai chegar em algum momento. Ela não é algo necessariamente que nós precisamos evitar falar, negar a sua existência. Tanto nós não falamos da morte, eu vou dar um exemplo aqui que a gente vê muito em filme, mas às vezes vocês já fizeram isso ou já souberam de alguém que fez, e talvez o exemplo seja só com um animalzinho diferente. Mas algumas vezes tem lá um aquário, o peixinho morre, como é que eu vou falar pro meu filho que o peixinho morreu? Simples, eu jogo esse fora, compro outro igual e põe lá. Então não tem morte, vamos seguir, tem continuidade, do tanto que a nossa dificuldade de falar da finitude, da morte, sendo que a morte faz parte do nosso processo de vida. E no processo de maternidade, a morte é menos esperada ainda. Então eu estou trazendo que a gente já tem dificuldade de falar da morte de uma forma geral. Dentro da maternidade, mais ainda. Aqui eu não estou falando só dentro da instituição maternidade, não. Dentro do processo de maternidade. Então, quando a mulher engravida, não passa pela cabeça a ideia de que esse bebê possa vir a óbito. Né? Às vezes pode até vir um pensamento, mas não, pelo amor de Deus, não pode pensar nisso. Não se pensa sobre, porque a maternidade traz a ideia da vida. E é isso mesmo. Só que, levando em consideração, né, falando disso, né, que eu coloquei aqui, dessa falta de controle nosso, nós não temos controle sobre a vida e a morte. Então a morte, ela está presente em qualquer momento da nossa vida. Então nós vamos tendo, como profissionais de saúde, que vendo como é que nós lidamos com a ideia de morte. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente fala sobre isso?
né? Eu já atendi pessoas em situações muito difíceis, por exemplo, a pessoa veio a óbito e eles não sabiam o que tinha, né, de documento, do que precisava, onde ficavam os documentos. Então, conversa às vezes de familiares que não acontecem em vida por receio de falar da morte, como se fosse atrair, sendo que a morte existe e vai acontecer em algum momento. Né? Então, eu não estou aqui dizendo que vocês tenham que sentar e falar, vamos conversar. Não, mas nós precisamos trabalhar muito como cultura ocidental e nós como profissionais de saúde, como que nós lidamos e falamos sobre a morte. Até eu vou... acho que eu nem coloquei aqui. Mas é importante que a gente vá olhando para isso, né? Para esse processo, para como isso nos afeta. Por que é importante isso? Porque o como nós percebemos a morte vai impactar no como nós vamos atender essa mulher, esse pai e essa família, esses avós, nessa situação. Então, se é muito difícil para mim falar sobre isso, eu vou evitar. Então, eu vou entrar sorrindo, fingindo que não está acontecendo nada, às vezes a pessoa está chorando, eu, não, chora não, a vida é boa, não é isso. Evitando entrar em contato com o assunto sem respeitar, por exemplo, aquele momento de dor. Tudo bem a pessoa estar chorosa, estar introspectiva, eu não preciso tirar ela daquela dor. Eu não preciso fazer isso. Mas dependendo do jeito que eu olho para a morte, isso vai interferir. E aí eu vou dizendo aqui o que é interessante nós olharmos na nossa história em relação à morte. Mas antes quero dizer para vocês, Heidegger, né, que é um filósofo, ele falava que nós somos um ser que a gente vive na angústia pela morte, porque nós somos um ser para a morte. Então nós vivemos sabendo da existência da morte. Então nós vivemos a angústia para a morte durante a nossa vida. E aí a gente pensa, nossa, que triste isso. Mas ao mesmo tempo ele traz que é o saber da existência da morte que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Saber da finitude que vai trazer para nós, né, que vai nos fazer dar um sentido para a nossa existência. Então, ou seja, saber que a morte existe, que nós somos ser para a morte, pode dar o sentido para a nossa vida. Então não é de todo ruim. Vai ter fim a nossa vida, então como é que eu vou viver a minha vida? É mais ou menos isso. Então, o jeito que nós olhamos para a morte, como eu disse, vai interferir diretamente. Então, o que é importante que nós prestemos atenção? Como é que é a minha história pessoal de perdas? Eu perdi familiares muito próximos, eu tive perdas traumáticas. Como é que é a minha experiência com a morte, de elaboração do luto? Então, como é que eu elaboro o luto? Eu vou em velórios, eu não dou conta de ir, eu não dou conta de lidar com isso, eu finjo que a pessoa viajou, eu não falo da pessoa. Como é que eu elaboro esse luto? Quais são os valores culturais, né, que eu tenho? Então, qual é o significado da morte para mim? Então, a passagem, a vida nova, né, a possibilidade de retorno, o que é? Quais são esses valores culturais, espirituais? Então, qual que é a influência aí, né, também da ideia da morte e da dor? Então, morte simboliza dor, como é que é a expressão da dor? E como nós, profissionais de saúde, na nossa formação acadêmica, fomos olhando para a morte. A gente praticamente não olha, né? Nós, como profissionais de saúde, nós somos praticamente treinados, educados para lutar contra a morte. Quase uma queda de braço. Né? Tem um filme muito antigo, agora que me veio, acho que me esqueci o nome, mas tem uma cena, Cidade dos Anjos, tem uma cena muito interessante, que é a médica olhando no olho do anjo e meio que eles ali, quase que numa disputa de que quem vai ficar com essa alma, né? Eu vou salvá-la ou ela vai embora e você vai levar. Então nós somos muito educados, eu vou usar esse termo, treinados para que a gente lute contra a morte. E aí aqui eu não estou dizendo que nós vamos desistir de cuidar, mas que a gente vá compreendendo que a morte faz parte da vida. Fácil? Não. Mas é um processo. Né? É um processo da educação dos nossos filhos, do olhar que a gente vai ter, né, para as perdas, para essa elaboração, de respeitar a dor e o sofrimento, mas de ir compreendendo a existência da morte. Aí eu trouxe essa charge, ela até, achei ela bem interessante, ela dá uma descontraída, né? E aí tá aí, como todo mundo representa a psicologia, né, baseado na psicanálise, um divã, alguém sentado de costas, mas
Aí o paciente diz, eu não tenho medo da morte. Não, eu não tenho medo de morrer, na verdade. E aí o psicanalista pergunta, não, só que quando acontecer, eu não quero estar lá. Então, eu não tenho medo, mas eu prefiro que não aconteça, prefiro não estar lá, prefiro não presenciar. Que é esse nosso movimento, né, de não falar, de não encarar algo que existe. Entende? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, vocês podem ir colocando aí. Então, quais são os nossos cuidados como, né, parte dessa equipe que vai dar assistência, que vai acolher? Aqui eu vou trazendo tanto para quando é dentro da unidade de saúde que acontecer essa perda, né, ou que, né, tanto gestacional quanto neonatal, mas vocês vão verem que algumas falas vão servir para todas as unidades de saúde. Primeiro que a gente precisa desconstruir essa crença de que a intensidade da dor é proporcional ao tempo de convivência dos pais com o filho. Então, às vezes a gente imagina assim, não, mas como eu falei antes, foram só 9 semanas, 12 semanas, é muito pouco tempo, você nem conviveu, não pegou nos braços. Ou então, mas ele nasceu, já foi para UTI, você ficou pouco tempo próximo. Isso não tem relação com o tempo. Então, não é tempo cronológico. É o investimento afetivo, é o significado que tem para mim. Então, a gente precisa desconstruir essa crença. Então, não vamos desmerecer o sentimento, a dor dessa mulher, calculando o tempo que de bebê, né, de vida desse bebê intrauterina ou não. Então, a gente começa por aí, vamos desconstruindo isso. Vamos tendo cuidado com o que a Bortoletti chama de reparações mágicas. O que é isso? É o que a gente costuma dizer quando a gente não sabe o que falar. E o luto nos deixa assim, sem saber o que falar. E se a gente não sabe o que falar, a gente não fala. Mas o que são as reparações mágicas? Até citei algumas aqui. Mas você é jovem, você pode ter outro. Mas você já tem 2. Né? Porque não era para ser. Não era para ser agora. Deus não quis. Deixa eu lembrar aqui de alguma outra que são, né, interessantes. Vai ver que depois ele ia sofrer muito. Aí você vai me dizer assim, mas algumas pessoas se confortam com essa fala. Mas é isso, são reparações mágicas, são temporárias. Eu já vi pessoas que alguns disseram assim, Deus não quis. Aí na hora Deus não quis. Passaram alguns dias, por que Deus não quis? Por que Deus quis que nascesse do outro, não quis que nascesse o meu? O que eu fiz? Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa tentativa de amenizar a dor do outro. Então a gente se pergunta, o que eu digo? Permita a fala. Como é que você está se sentindo? Está muito difícil, eu acredito. Você pode chorar, você pode sentir essa dor, é um direito seu. É isso. E se eu acho que eu não dou conta, que eu não sei o que falar, olha, eu tô aqui. Né? Eu fico até sem ter o que falar para você, mas eu tô aqui. É isso. Que a gente não tente fazer com que... amenizar a dor do outro de forma com reparações mágicas que, na verdade, muitas vezes não reparam. Isso aqui é um ponto importante para nós como equipe, né? Muitas vezes a equipe usa estratégias defensivas de negação e exclusão com reação de afastamento, comprometendo a assistência. O que isso aqui quer dizer? Dependendo do como é a nossa dificuldade, e aí eu trouxe que a gente tem uma questão cultural, social, da dificuldade de lidar com a morte, mas cada um de nós vai ter a sua experiência, a sua dificuldade, como eu falei, suas limitações, vou usar essa palavra. Então, dentro das nossas limitações, muitas vezes eu posso, como eu falei, negar isso. Então, ou eu entro fingindo que não está acontecendo, né, entro no quarto, vou trocar o soro, ou essa pessoa vem à unidade de saúde, eu nem toco no assunto da perda. Então, eu sei que ela está indo, o acompanhamento é para ver como que ela está. E aí, você está bem? Que bom. Nem pergunto como que está, ou como que ela está se sentindo emocionalmente com isso. Então, eu nego o assunto. Ou eu vou, de alguma forma, às vezes excluindo, eu vou me afastando. Né? Eu vou negligenciando o atendimento, eu vou evitando ir àquele quarto, eu vou evitando atender aquela pessoa. É claro que se eu vejo que é uma limitação muito grande, eu preciso olhar para isso e cuidar disso. Mas tudo bem se eu tenho alguém que possa fazer. Mas eu preciso cuidar dessa limitação. Porque pode ser que eu esteja num plantão ou em um dia que não tem alguém que lide, né, melhor um pouco com essa situação. Então, a gente precisa ter essa atenção como equipe de saúde. Né? E isso não é como crítica ou como julgamento. É só nós conhecermos nossas limitações e, para isso, cuidar delas. Né? Conhecer nossas fragilidades, cuidar dessas fragilidades, para que a gente possa prestar uma assistência mais humanizada nesse momento aí
da morte, que é até o que eu coloco ali da humanização da morte. Então, é muito importante nós sabermos que a postura do profissional, ela vai interferir diretamente na elaboração do luto por parte dessa família. Então, dependendo do como eu vou acolher essa pessoa, essa mulher, esse homem, né, essa mãe, esse pai, esses avós, isso vai interferir diretamente. Então, se eu vou permitir essa expressão dessa dor, se eu vou silenciar essa dor, né, se eu vou dizer que ela não, né, que não chora, segue em frente logo, ou como que ela vai não falar sobre esse luto, como que ela pode ir, como que isso pode vir em formas de sintomas também depois, né, o como eu vou acolher, então como eu não vou negar, né, negar no sentido de negação mesmo, né, permitir essa fala. Então, o observar a nossa postura é fundamental. Nós precisamos humanizar esse processo de morte também. Nós já conseguimos hoje, ainda bem, a humanização, né, para o nascimento. Nós precisamos da humanização para a morte também, porque ela também faz parte do nosso processo de nascer, viver e morrer. Nós hoje, como equipe, somos muito pouco preparados para esse processo. E aí, quando eu ponho equipe não preparada, de novo, não é julgamento nem crítica. Nós não temos muitas capacitações, porque é difícil falar de morte. É difícil falarmos de luto. Né? Então, nós não somos capacitados. Nós não temos protocolos na maioria das unidades, e aí eu digo em maternidades mesmo, não temos protocolos de luto. Então, como que quando é uma situação de perda? Temos protocolos, por exemplo, da enfermagem, vamos imaginar, né? Então, assim, com quantas semanas, como que é feito, quem que chama quem, a orientar os pais e tal. Mas um protocolo de como é o acolhimento, né? A importância, por exemplo, do tom de voz, né? Da escuta, do não precisar interromper essa mulher, do permitir, eu vou dizer isso, né, agora, do ficar com esse bebê mais tempo, do poder despedir desse bebê, do pegar, né? Então, nós não somos capacitados. Então, nós precisamos começar a discutir isso. Protocolos, quais são as ações, capacitações. Nós precisamos começar a falar sobre isso. Então, como é que eu recebo essa mulher na unidade de saúde depois dela ter feito uma curetagem, ter tido um aborto espontâneo, né, de ter perdido um bebê com poucos dias de vida? Como é que é o acolhimento? Né? Como é que nós podemos fazer para marcar um retorno? Agente de saúde, como é que vai ser essa abordagem da agente de saúde na casa, né, nesse contexto. Então, eu cheguei na casa, tá todas as roupinhas lá ainda, o berço, como é que é essa postura? E aí eu já faço aqui uma observação. A mulher não precisa desfazer dos objetos dessa criança, roupa, berço, de um dia para o outro. O processo, lembra que eu falei que o processo de luto é um processo e não é linear? Então, ela vai ter o tempo dela. Tem gente que pode chegar e já querer dobrar, tem gente que vai esperar um tempo para conseguir mexer nessas roupinhas. Então, não existe uma orientação de tempo cronológico para isso. Tá? Então, o que é o importante de nós ficarmos atentos como equipe? Aqui, principalmente dentro da unidade de saúde, né, da maternidade. A gente ficar atento à necessidade da equipe de uma resolução rápida. O que é isso? Às vezes a mulher chega ali de uma perda, né, um abortamento, e é difícil para a equipe lidar com a ideia dessa mulher, por exemplo, entrar em um trabalho de parto normal, né, um parto vaginal, principalmente quando é um caso de morte fetal. A prioridade é que se tenha um parto vaginal. A equipe algumas vezes, na dificuldade de lidar com essa demora ou com a angústia da mulher em lidar com aquele processo ali de despedida física também, pode propor já uma cesariana sem discutir isso com a mulher ou sem orientá-la ali do processo, que até esse processo, né, do trabalho de parto é um processo de ir despreendendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já atendi mulheres que estavam colocando, né, comprimido de misoprostol para poder ter a dilatação e assim expulsar para ver se ia precisar ou não de uma curetagem. E está assim há 2 dias nesse processo e nada. E durante o atendimento da psicologia, durante o atendimento, a mulher sangrar. Começar, né, a evoluir ali o corpo. Porque esse corpo também permite esse bebê sair. Esse corpo também deixa. Né? O nosso corpo é muito sábio. Então muitas vezes é tão difícil permitir que vá, que o corpo não permite. Né? Então o processo da cesariana, muitas vezes, a mulher nem vai entrando em contato com esse processo dessa despedida, fora o que a gente já sabe, que é do mesmo jeito que, né, que se fosse um parto
de um bebê com vida, o risco de uma cesariana é muito maior do que um risco, né, o risco de infecção. Então o risco para a vida da mãe é muito maior que o parto vaginal. Não é que esses partos não é que o parto cesáreo não seja realizado, ele é realizado, mas a prioridade é para o parto vaginal. E aí ter essas discussões com a mulher, ter essa orientação, né, essa fala, dessa percepção, desse momento de despedida. E seria bom que, se essa mulher não conseguisse naquele momento esse parto vaginal, que ela tivesse o direito à escolha do parto cesáreo. Mas a gente sabe que, né, talvez não seja muito possível isso, mas que a gente permita pelo menos essa discussão em conjunto com essa mulher, com o pai, com a família. Favorecer essa exteriorização da dor e do luto. Então o da dor também nesse processo, por exemplo, de trabalho de parto, se for de um feto morto, de um aborto, então que ela possa expressar a dor, como é um trabalho de parto, né, pelo gemido, né, e que ela possa expressar os sentimentos do luto. Então, e permitir também essa expressão do luto da família, os avós, o pai, todos os envolvidos. Esse bebê ele é gestado por toda uma família, não só pelo casal. Eu espero, né? Depois vocês vão me dizendo se vai ficando claro. Um outro ponto que é importante, por exemplo, na unidade, na maternidade, é permitir que os pais vejam o bebê após o óbito. Seja, né, abortamento, ou seja natimorto, seja óbito fetal, morte neonatal. Então, que possa ver esse bebê. Tá? Por que isso? Nós não vamos a um velório à toa, a gente não vela um adulto, um parente, um amigo, um familiar à toa. Isso faz parte de um fechamento, nós fechamos ali um ciclo, nós nos despedimos. Durante a gestação, como esse bebê fica dentro da barriga ali, a fantasia de que esse bebê existiu, não existiu, como que era esse bebê, a partir do momento que se vê, é concreto, é mais doloroso naquele momento, mas contribui para a elaboração do luto, né? Contribui para essa despedida, para eu ressignificar. Então, muitas vezes a equipe, eu, né, já lidei com as pessoas assim, nossa, mas eu acho que não deveria ver. E aí, às vezes, a gente tem esse achismo pela forma como nós lidamos com a morte. Mas o que as pesquisas mostram é que esse ritual de despedida é importante para essa elaboração do luto. Então, é permitir. Quando é situações, por exemplo, de óbito fetal, então o bebê às vezes está um pouquinho maior, ou a mãe foi para a maternidade, esse bebê faleceu intraparto, então ela chegou lá, ele estava vivo e ele veio a falecer, sempre que possível permitir que possa colocar a roupinha, uma roupinha que escolheu, colocar essa roupinha, né? Então traz um significado, permitir que vejam, que peguem, que se despeçam. Eu já acompanhei vários, né, pais, mães, né, e o pai despedindo, dizendo da importância que esse bebê tinha, do significado que tinha, do que ensinou para eles, né? Então é uma cena difícil de se ver, mas é necessária. E muitas vezes, se não for possível isso, que a gente possa estimular essa mulher a fazer uma despedida que seja simbólica. Então que ela pegue uma roupinha, coloque numa caixa, que ela, né, faça ali dentro da crença dela uma oração ou uma entrega, o que ela entender que contribua ali para aquele momento. Permitir que, né, como eu disse, permitir esse contato com o corpinho ajuda no mover-se em direção à aceitação. Então é importante também informar o estado do corpinho. Então muitas vezes esse bebê pode estar um pouco macerado, pode ter alguma malformação. Então é importante, antes de mostrar para a mãe, dizer, olha, né, então tem uma malformação, o seu bebê está dessa forma, é diferente talvez do que você imagina, né, se tivesse nascido, então se for um óbito fetal, né, ou se é um bebê que ficou na UTI, né, você teve que ter, né, fazer alguma intervenção, então precisa dizer para essa mãe como é que esse bebê está. Então sempre comunicar. Elas gostam de, eu digo elas porque a mãe costuma estar mais presente nesse momento, mas o pai de olhar os dedinhos, né? Então deixar de mirar ali aquilo que é né, o bebê que é um pedaço seu, né? Um pedacinho seu. Caso os pais não queiram ver, a nossa postura é respeitar e orientar, né? A gente pode orientar, tirar uma foto, porque pode mais para frente ter o desejo de ver, então talvez não tenha estrutura ali. Eu atendi um casal um tempo atrás que eles perderam um bebê, ela não queria ver, eu sugeri tirar a foto, aí ela pensou e falou, eu quero, só que meu celular está sem câmera, você tira para mim? Eu tirei a foto, mandei para eles, né? E mandou para o companheiro, aí ela falou, e você guarda, que se eu quiser ver tá aí.
Então, pensando, então essa informação é muito importante, que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? E isso vai auxiliar também na elaboração do luto. Então, a gente respeita o direito de não ver, mas a gente orienta da importância até para esse processo de elaboração. Perguntar se esse bebê já tinha um nome. Então, mesmo que fosse, nossa, mas tinha 6 semanas, não sabia nem o sexo. Você imaginava, né? Você desejava, a gente imaginava que era menina. Tinha um nome? Tinha. A gente imaginava que era Beatriz. Então, ok. Então, como é que foi, né? Como é que você tá? Como é que é? Né? Você despediu da Beatriz, né? Você é mãe da Beatriz, a Beatriz existiu. Então, tratar também pelo nome. Então, se não pensaram em nome, você pode incentivar. Mas eu nem sabia o sexo, mas imaginava que era uma menina. Então, pensem um nome para ela. Deem um nome, né? É como se fosse um batismo, vamos dizer assim, né? Então, incentivar isso. E se esse bebê, né, também ou foi ali um óbito fetal ou um óbito neonatal, chamar pelo nome, porque é real, esse bebê existiu, ele existe para essa família. Então, chamar esse bebê pelo nome, né? Estimular os rituais, então, dentro da crença de cada um, então que a gente não vai estimular o ritual, né? Então, olha, você deve fazer isso. Não, mas estimular rituais, então, funeral, despedidas, às vezes é uma família que se reúne para fazer uma oração, né, para aqueles que se foram, então faça os rituais. Recolhe lembranças, então, eu comprei uma roupinha, eu vou doar as roupinhas todas, guarda uma numa caixinha para você lembrar, né? Então, estimular essas lembranças. Ter empatia, então, naquele momento ali, por mais que seja difícil para nós, como profissionais de saúde, lidar com a morte, nós somos os únicos em condições de dar suporte. Então, que a gente cuide da nossa estrutura para oferecer isso. Respeitar a autonomia da mulher e da família, então as escolhas dela, eu quero ver o bebê, eu quero pegar o bebê, né, eu quero tocar, né, então respeitar as escolhas que ela vai tendo. Né, não, eu não quero ver, então respeitar essa autonomia. Informar dos procedimentos, então, funerária, se é um bebê que vai ter que ir para uma análise, né, para uma autópsia, se é um bebê... Né? Então, olha, a partir de agora nós vamos retirar ele da UTI, né? Então ele vai poder ficar aqui um tempo com você. Existem maternidades que têm uma sala específica, onde a mãe pode ficar despedindo desse bebê, né? Se ele virar óbito ali. Então, informar qual é o procedimento da unidade. Lembra que eu falei lá atrás que sem a informação essa mulher pode fantasiar muito. E permitir o espaço para esclarecimentos. Então, tirar dúvidas, o que houve, como que foi, muitas das respostas nós não vamos ter. Então, que a gente possa dizer isso, ainda não se tem essa resposta, por isso que vai ter uma avaliação, ou costuma-se acontecer isso, mas que a gente possa ser francos, né? Ser sinceros. E aí, para a gente ir fechando, o luto neonatal, eu quis pegar um específico do luto neonatal, né? Tudo que eu fui dizendo vai trazendo muito do luto gestacional, mas vai pontuando no luto neonatal. Mas tem algumas partes que são específicas. Orientar essa mulher ter o que a gente chama de uma caixa de lembranças. Lembra que eu fui falando ali, né, de guardar? Mas você pode orientar, guardar a fitinha, né, da maternidade, né? Guardar uma roupa, guardar fotografia, guardar ultrassom, que tenha ali guardado uma caixa de lembranças para que ela possa olhar quando ela quiser, para que ela lembre mais para frente, porque esse bebê tem um lugar. Ou ele foi o primeiro, ou ele é o segundo, ou é o terceiro. Nada, né, não se tira o lugar desse bebê na construção, né, na hierarquia dessa família. Permitir que a família fique junto com o bebê por um tempo mais prolongado. Então, esse bebê, por exemplo, ou estava na UTI, ou esse exemplo que eu dei, né, um bebê que veio de casa ali passando mal e veio a óbito na unidade de saúde. Então, permita que essa mãe fique, né, essa mãe, que esse pai, que essa família, fique com o bebê em uma sala reservada, despedindo desse corpinho, tá? Comunicar aos pais de forma respeitosa e com privacidade. Então, houve a perda, seja, como eu disse, numa UTI ou numa consulta, numa emergência, informar para ele como é que o bebê está, né? Reforçando aqui as orientações dos rituais, o que ela tem o direito e a importância dela fazer os rituais ali que ela acredita, né? Da crença dela, e principalmente esse do respeitar a privacidade e permitir o choro, né? A dor, a expressão da dor,
Muitas vezes nesse momento a pessoa nos dá a sensação de descontrole, né? Porque a pessoa vai expressar toda essa dor. Fazer um atendimento individualizado. Então, o que eu estou dizendo aqui é o que a maioria das pessoas sentem no processo de luto. Mas eu preciso olhar para aquela pessoa que está na minha frente e ver qual o atendimento que aquela mulher, né, que a Maria, que o Pedro precisam. Flexibilizar normas, o que quer dizer isso? Por exemplo, na maternidade agora só pode ficar uma acompanhante e a gente restringiu as visitas por conta da pandemia. Em situações de perda, a gente libera o pai entrar junto para que ele fique ali, às vezes a mãe do bebê, o pai, a avó, no momento de acolhimento ali dessa mulher. Então a gente precisa flexibilizar normas, é uma situação atípica. E aqui eu reforço que não há tempo cronológico pré-determinado para o fim do luto. Isso é muito importante. Então não tem um tempo, daqui 2 meses passa. Não. Então, o primeiro ano é o mais difícil, né? Então são datas comemorativas, lembranças, mas não tem um tempo para que acabe, que não se lembre mais disso. Então, o que seria a ideia dos encaminhamentos, que seria interessante, né? Por exemplo, isso em qualquer unidade de saúde. A gente validar esse luto, ficarmos atentos, por exemplo, a essa mulher que foi na unidade de saúde. Então se não tem tempo cronológico para o luto, como é que eu sei que essa mulher precisa de um cuidado a mais? O que a gente tem que ficar atento em relação ao luto complicado? Eu vou ler aqui para vocês, e tudo isso que eu vou ler faz parte, às vezes, do processo de luto natural. Mas o que a gente vai percebendo é a fixação, isso é o que vai trazendo o luto complicado. Então, a dificuldade de retomar as atividades cotidianas. Então, no início do processo de luto, a pessoa às vezes não dá conta de sair da cama. Mas se há uma fixação, então passa-se muito tempo e não tem esse movimento, né, de ir e vir, essa montanha-russa, esse voltar o movimento para fora e para dentro, a gente fica mais atento. Ideação suicida, perda do sentido da vida, foco excessivo na perda. E isso não tendo essa flexibilidade. Então, uma hora eu consigo trabalhar, uma hora eu consigo estar ali conversando, lembrando de uma parte positiva da chegada desse bebê. Então, nossa, nós compramos aquela roupinha naquele momento. Então, se tem uma fixação nesses pontos, isso vai nos falando de um luto complicado. Se isso vem acontecer, que a gente encaminhe para a rede de atenção psicossocial, então CAPS, né, ou CAIS, que tem atendimento psicológico, para uma orientação, uma avaliação, né? Mas na maioria das vezes o nosso apoio, a permissão, a validação desse luto, ela já contribui e já permite, né, que essa mulher vá elaborando esse luto de uma forma mais saudável. Eu gosto muito, quando eu falo de luto, de finalizar com essa frase, que é: a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim. A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Ela vai sendo suportável, mas a gente vai entendendo que a gente consegue ir passando por esse processo. Essa dor intensa, ela vai diminuindo. Não se esquece da existência desse bebê, não se esquece dessa criança. A dor, ela vai diminuindo, né? Mas não quando a gente finge que ela não existe. Isso tanto vale para a gente acolher essa mulher, quanto para nós, como profissionais de saúde, quando a gente fala, né, fala da morte ou lida com a morte. Então, essa é a bibliografia que eu usei, vocês poderem, se tiverem curiosidade, darem uma olhada. E é isso. Muito obrigada.